Bom dia a todos e a todas. Agradeço a presença de vocês na nossa conferência de resultados do terceiro trimestre, um período que confirma mais uma vez a eficácia da nossa estratégia e a consistência da nossa execução. Com a margem bruta em sólido patamar e disciplina no controle de despesas, alcançamos resultados que refletem o nosso foco e compromisso com o aumento da eficiência operacional e da rentabilidade do nosso grupo. Os avanços observados neste trimestre ganham ainda mais relevância quando analisamos o cenário macroeconômico atual, que segue desafiador, com juros elevados, consumo seletivo e alta competitividade no varejo. Entrando no capítulo de resultados, slide 3, começo pelo pilar de vendas. As vendas totais alcançaram 4,9 bilhões, um crescimento de 2,2% em relação ao mesmo período do ano anterior. Já as vendas mesmas lojas apresentaram um avanço de 4,1%, com destaque para o extramercado, que acelerou e cresceu 5,5% frente ao mesmo trimestre do ano passado. Refletindo os efeitos positivos do projeto de revisão de sortimento e gestão de categorias iniciado no segundo trimestre de 2024 e das mais de 60 reformas de lojas realizadas ao longo dos últimos 12 meses. O Pão de Açúcar se manteve forte, com um aumento de 3,5% nas vendas mesmas lojas, refletindo a consistência e a solidez da proposta de valor da nossa bandeira premium. O formato de proximidade também foi destaque, com um crescimento de 17,3% em vendas totais, impulsionado pela abertura de 49 lojas nos últimos 12 meses. No e-commerce, seguimos em sólida trajetória de crescimento. As vendas totais alcançaram 604 milhões de reais no trimestre, um avanço de 9,8% em relação ao mesmo período de 2024, somando 2,4 bilhões nos últimos 12 meses. Todas as bandeiras cresceram, com destaque novamente para extramercado, que aumentou sua penetração neste canal em 2,4 pontos percentuais. O e-commerce representou 13,1% das vendas totais do grupo, um aumento de 0,7 pontos percentuais sobre o terceiro trimestre de 24, impulsionado pela evolução do mix de vendas, principalmente com o crescente avanço da penetração do digital nas bandeiras extramercado e de proximidade. O desempenho reforça a assertividade do modelo 100% Ship from Store, que garante eficiência e capilaridade à operação. Seguimos capturando oportunidades de crescimento com a expansão do serviço em mais de 65 unidades de proximidade e do extramercado neste trimestre. Vale destacar que a venda de perecíveis continua estratégica, representando 36,1% das vendas totais no nosso canal 1P. Com margem de EBITDA pré-IFRS 16 de 10,3%, o digital reforça seu papel como um canal eficiente, rentável e perene na nossa estratégia multicanal. A rentabilidade elevada consolida a nossa liderança nesse segmento, tanto nos canais próprios quanto nas principais plataformas parceiras. Em market share, mantemos uma trajetória positiva. Avançamos 0,6 pontos percentuais no segmento premium, segundo dados da Nielsen, considerando as vendas totais em todas as cidades onde atuamos com o Pão de Açúcar e Minuto Pão de Açúcar. O formato de proximidade também apresentou forte expansão de 1,6 pontos percentuais entre os supermercados de pequeno porte na Grande São Paulo, reflexo direto da efetividade da nossa estratégia de expansão nos últimos anos. O share of wallet dos clientes fiéis do Pão de Açúcar cresceu 1,5 pontos percentuais, mostrando aumento de frequência e de gasto médio. Esses avanços reforçam a relevância crescente das nossas marcas premium e de proximidade, pilares fundamentais da nossa estratégia de negócios. Seguindo para o slide 4, a rentabilidade mantém uma trajetória consistente, refletindo o foco da companhia em eficiência e rigor na execução. A margem bruta atingiu 27,6%, sustentada pela resiliência da nossa estratégia comercial e pelos avanços contínuos na operação de loja. Além disso, destacam-se iniciativas específicas voltadas para o aumento de rentabilidade, como, por exemplo, a redução das quebras e evolução da frente de retail media. O SG&A recuou para 19,5% da receita líquida, uma melhora de 0,3 pontos percentuais, sendo que mantivemos o nível nominal das despesas estável,
mesmo diante de pressões inflacionárias e de um ambiente mais competitivo. Esse resultado reflete, sobretudo, a efetividade das iniciativas de reduções de custos e despesas administrativas, aliadas ao rigor da nossa gestão orçamentária. Destaco também que no terceiro trimestre de 25 avançamos para a segunda etapa do nosso processo de simplificação da estrutura administrativa. Essa nova fase representa uma economia anualizada de 90 milhões de reais e, somada à primeira etapa implementada no quarto trimestre de 24, totaliza uma economia anual de aproximadamente 190 milhões de reais. Como resultado, a margem EBITDA ajustado avançou para 9,1%, dentre as margens que acreditamos estarem entre as melhores do varejo alimentar brasileiro. Essa evolução consistente reforça a solidez da nossa operação e nos dá flexibilidade para calibrar as alavancas promocionais, equilibrando rentabilidade e competitividade. Por fim, no slide 5, eu gostaria de destacar que neste trimestre revertemos a sequência de prejuízos líquidos anteriores e registramos um lucro líquido das operações continuadas de 145 milhões de reais. Esse resultado foi impactado pontualmente pelo reconhecimento de créditos tributários referentes a prejuízos fiscais no valor de 418 milhões de reais, registrados na linha de imposto de renda e contribuição social sobre lucro líquido. Esse reconhecimento foi possível em função das mudanças recentes no ambiente regulatório federal, que ampliaram as possibilidades de utilização desses créditos, inclusive como forma de pagamento em transações tributárias federais. Vale lembrar que, entre 24 e 25, a companhia já monetizou 374 milhões de reais em créditos de prejuízos fiscais para liquidação de acordos e dívidas dessa natureza, o que reforça a consistência e a fundamentação para o reconhecimento adicional realizado neste trimestre. Importante ainda mencionar que, no início desse ano, efetuamos a quitação de contingências tributárias utilizando 200 milhões de reais em créditos de prejuízo. Essa quitação foi possível devido a uma decisão por voto de qualidade no CARF. Os créditos utilizados nessa transação já foram homologados pelo fisco. Ao final do período, somado ao valor reconhecido no terceiro trimestre, o saldo total de créditos desse tipo ativados no balanço atinge 1,2 bilhão, com expectativa de utilização ao longo dos próximos 10 anos. Além disso, a companhia mantém outros 1,2 bilhão em créditos ainda não reconhecidos no balanço, que poderão ser reavaliados e ativados futuramente conforme surjam novas oportunidades de transações tributárias, elevando o potencial total de créditos a serem monetizados para 2,4 bilhões de reais. Passo agora a palavra para o Rodrigo para dar sequência à apresentação dos resultados. Obrigado, Rafael, e bom dia a todos que nos acompanham. No próximo slide, o número 6, apresentamos o fluxo de caixa gerencial dos últimos 12 meses, período em que geramos 1,4 bilhão em fluxo de caixa operacional. Esse desempenho foi impulsionado por uma melhora significativa no EBITDA ajustado pré-IFRS 16, que atingiu 853 milhões, um crescimento de 158 milhões ou de 23% em relação a 2024. Também tivemos uma gestão eficiente do capital de giro de mercadorias, com geração de 480 milhões no período, resultado de uma melhora de 12 dias no ciclo de capital de giro em comparação com o período anterior. Reflexo, sobretudo, de negociações pontuais com fornecedores e da redução do excesso de estoque em loja. Seguindo, o CAPEX totalizou 675 milhões, um pequeno aumento de 2,3% frente ao período anterior. Esse aumento ainda reflete os investimentos mais relevantes realizados em expansão, tecnologia e reformas nos trimestres passados. Uma boa referência para avaliar a tendência de CAPEX é observar o realizado no trimestre, que atingiu 146 milhões, com uma redução de 20% ano contra ano, já refletindo a descontinuação da meta de expansão, a redução de reformas de lojas e a maior racionalização dos investimentos em tecnologia. Passando para outras despesas operacionais, seguimos observando reduções na comparação com o ano anterior. A linha totalizou 718 milhões no período, com queda de 83 milhões. Desse total, 146 milhões correspondem a efeitos recorrentes, enquanto 572 milhões são itens extraordinários, principalmente relacionados com acordos tributários, processos trabalhistas e reestruturações.
Por fim, o custo financeiro líquido totalizou R$ 806 milhões, um aumento de 194 milhões em relação ao mesmo período do ano anterior. Essa variação reflete principalmente a alta da taxa Selic, o maior nível de endividamento líquido e a renovação de seguros-garantia, vinculados às discussões tributárias. Aproximadamente um terço dessas garantias foi renovada este ano, e uma boa parte delas, os prêmios são pagos de forma antecipada, o que pressiona o caixa no momento da contratação no curto prazo, embora o reconhecimento contábil ocorra gradualmente. A seguir, no slide 7, apresento o detalhe da nossa alavancagem financeira. Como mostra o gráfico, a dívida líquida aumentou 660 milhões nos últimos 12 meses, impactada principalmente por efeitos extraordinários já mencionados em outras despesas operacionais e do custo financeiro líquido. A alavancagem financeira pré-IFRS 16 alcançou 3,1 vezes no trimestre, frente a 2,9 vezes no mesmo período do ano passado. Passo agora a palavra de volta ao Rafael, que irá detalhar outras iniciativas voltadas para a geração de caixa. No slide 8, eu gostaria de destacar os principais fatores em que estamos concentrando os nossos esforços para construir uma trajetória de geração de caixa positiva nos próximos trimestres. Conforme vocês devem ter visto no fato relevante publicado ontem à noite, o Conselho de Administração aprovou um plano de eficiência que será implementado ao longo de 2026. Esse plano conta com duas verticais principais. A primeira, uma redução expressiva do CAPEX para entre 300 e 350 milhões de reais. A segunda, uma redução de ao menos 415 milhões em despesas ligadas substancialmente ao suporte de operações de lojas e estrutura administrativa. Além disso, no capital de giro, continuaremos capturando oportunidades de otimização por meio da redução de estoques excedentes e de uma gestão mais eficiente de fornecedores e recebíveis. Quanto ao CAPEX, mais especificamente, a conclusão de alguns investimentos realizados nos últimos meses e a descontinuação do plano de expansão deverão gerar uma redução de cerca de 200 milhões de reais. Além disso, temos iniciativas para a redução de cerca de mais 100 milhões de reais, baseados em um maior rigor na seleção de projetos de TI e logística. Na vertical de custos e despesas, temos uma série de iniciativas já identificadas que visam a simplificação e otimização da nossa estrutura de suporte operacional e administrativo. Dentre as principais iniciativas estão a redução de pessoal já realizada agora nos últimos meses, a otimização dos custos nos canais de comunicação e publicidade, redução de contratos de facilities, redução de consultorias, redução de fretes e redução de despesas de TI. Organizamos essas iniciativas em 3 grandes blocos: eliminações, reduções de consumo e alterações e otimização de escopo. Ressalto ainda que temos um plano de execução para a venda de ativos não estratégicos, onde a totalidade dos recursos gerados serão aplicados para a redução da dívida bruta, contribuindo para adequar a alavancagem financeira a patamares mais equilibrados. Por fim, no slide 9, reforço a nossa pauta de sustentabilidade, que segue transversal às decisões do negócio. Neste trimestre, lançamos a nova estratégia de sustentabilidade do GPA, construída a partir de uma ampla análise de materialidade e totalmente alinhada aos pilares estratégicos do nosso negócio. Essa nova agenda reforça o nosso compromisso de alimentar sonhos e vidas, fundamentando em 4 eixos principais de atuação: respeito às pessoas, ao alimento e ao meio ambiente e aos negócios. Eu encerro aqui a nossa apresentação de resultados financeiros e proponho agora abrir a sessão de perguntas e respostas. Agora, começaremos a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que, para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Q&A na parte inferior da tela e escrever sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar o seu microfone aparecerá na tela e, então, você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Solicitamos, por gentileza, que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Vamos à nossa primeira pergunta, é do Luca Biasi, analista do UBS. Abriremos o seu áudio para que você possa fazer sua pergunta. Luca, por favor, pode prosseguir. Bom dia, Rafael. Bom dia, Rodrigo. Obrigado por pegar nossas perguntas.
São duas rápidas do nosso lado. Primeiro, sobre esse anúncio de CAPEX, considerando essa redução significativa para 26, a gente queria entender como que para frente deveria rodar o CAPEX de manutenção de vocês. E a segunda sobre os créditos tributários, né? A gente queria confirmar se seria mesmo possível utilizar esses 2,4 bi de créditos mesmo com a empresa não dando lucro, e também a gente queria entender um pouco melhor como que vocês imaginam que poderia ser a curva de utilização desses créditos no curto prazo. Obrigado. Luca, obrigado pelas duas perguntas. O CAPEX, a gente realmente está fazendo uma redução bastante significativa. Lembrando aqui, conforme eu acabei de mencionar, que tem alguns itens que foram concluídos no ano passado e por conta da descontinuação do nosso guidance de expansão, a gente tem uma redução já quase que mecanicamente bastante expressiva, né? A gente tem mais ou menos 150 milhões de expansão que a gente tira, obviamente, do escopo por conta da descontinuação nesse momento da nossa expansão. Além disso, a gente teve algumas reformas de lojas de extramercado no ano passado, foram 67 lojas reformadas. E, além disso, a gente tem ainda a reforma da sede, que consumiu cerca de 35 milhões de reais. Então, só mecanicamente, a gente já tem uma redução expressiva desse montante. A gente pretende ser, também, conforme eu acabei de mencionar, bastante mais seletivo com alguns projetos, principalmente relacionados a TI e logística. Então, a gente espera, neste bolo, uma economia de mais uns 100 milhões, algo próximo de 100 milhões de reais. Então, só que a gente está falando de cerca de 300 milhões de reais, quase que de maneira mecânica. Com relação à manutenção, a gente deveria ter um CAPEX de manutenção na casa de 200 a 250 milhões de reais, que é o que nós acreditamos que depois de todas essas reformas já feitas e uma série de, movimentos de higienização de loja, movimentos mais, entre aspas, sanitários, a gente não tem a necessidade de repetir eles com tanta frequência. Então, a gente acredita que um nível de manutenção algo na casa de 200 a 250 milhões de reais e uns 50 milhões de reais, talvez um pouco mais, dependendo de como o ano desenrolar, para novos projetos e alguns projetos de crescimento. Então, basicamente isso com relação ao CAPEX. Com relação aos créditos tributários, a gente, deixando muito claro aqui, a gente ativou esses créditos muito em função de acordos e quitações que a gente vem fazendo de contingências passadas que nós temos. Conforme eu mencionei, nos últimos 12 meses, nós quitamos cerca de 374 milhões de reais via créditos de prejuízo. Isso em acordos que nós fizemos com o governo federal e quitação de alguns casos em particular. Eu ressalto um dos casos em particular que foi quitado, que foi uma quitação que nós fizemos no começo desse ano por um voto de qualidade no CARF, que nos permite, nessas circunstâncias, fazer a quitação destas discussões com a utilização de créditos de prejuízo. Existe sempre um período, você apresenta o crédito para fazer a quitação e existe um período de homologação. Esse período de homologação para essa quitação foi bastante acelerado. Então, isso nos dá mais confiança ainda de que, sabendo que o fisco está, de fato, utilizando ou aceitando esses créditos para a quitação e que essa homologação ela aconteceu de maneira relativamente rápida, isso nos dá a confiança de que a gente vai ter mais oportunidades ao longo dos próximos anos para buscar outros acordos. Vocês sabem que a gente tem uma série de contingências e na medida em que a gente vai criando essas oportunidades e a lei vai permitindo que a gente utilize esses créditos, a gente vai sim utilizar isso como moeda, porque para nós isso de fato é dinheiro, né? A gente tem esses créditos, a gente tem essa ativação já de 1 bilhão e 200 no balanço e temos mais 1 bilhão e 200 dentro dos nossos livros, mas não ativados. Se surgirem acordos potenciais no futuro que nos permitam utilizar esses créditos de maneira mais substancial, a gente vai sim, sem dúvida alguma, trazer eles para dentro do nosso ativo e utilizar eles para a quitação
seja de acordos ou seja de outros processos de tributos federais. Lucas, só um complemento aqui em relação a esse reconhecimento especificamente dos 418 milhões. Se você olhar nas nossas notas, a gente tem hoje 660 milhões de discussões tributárias prováveis, né? Então, sem dúvida, quando a gente olha a utilização, principalmente disso que a gente acaba de reconhecer, a gente está olhando também que, pelo histórico que o Rafael já mencionou, há uma grande possibilidade de utilização desses créditos no momento de quitação desses valores prováveis também. Super claro. Obrigado pelas respostas, pessoal. Nossa próxima pergunta é do Kelvin Decken, analista do Itaú BBA. Kelvin, por favor, pode prosseguir. Opa, bom dia pessoal, tudo bem? Uma pergunta aqui do meu lado é sobre o plano de eficiência, se vocês poderiam dar um pouco mais de cor sobre as principais iniciativas por trás do corte estimado ali de 415 milhões e como garantir que esse corte não tenha um impacto importante ali na operação das lojas. Obrigado, pessoal. Perfeito. A gente anunciou então ontem, esse plano ele tem duas grandes verticais. A primeira delas é o CAPEX, eu já falei um pouquinho sobre ela. Eu acho que a gente já vinha com esse plano de redução de CAPEX mais expressivo. O primeiro movimento que a gente trouxe com relação a isso foi justamente a interrupção do plano de expansão, que foi anunciado há alguns meses. E isso por si só, já é, digamos, um primeiro passo importante nessa nova meta de CAPEX que a gente vai conduzir daqui para frente. Além disso, tem uma série de outras iniciativas que envolvem, conforme eu também falei, algumas revisões de logística e também, principalmente, TI, onde nós temos gastos mais expressivos. Com relação à questão de custos, aqui a gente está falando não de operação de loja propriamente dita, mas algumas operações de suporte. E aqui eu vou enumerar algumas delas para vocês terem uma ideia do que a gente está falando. E importante mencionar, a gente separou isso até para o nosso acompanhamento e eventualmente acompanhamento do mercado. A gente separou esses 415 milhões de reais que a gente estabeleceu como meta mínima para redução em três grandes blocos. Um bloco de eliminações, um bloco de revisão de consumo e um bloco de revisão de escopo dos trabalhos realizados. Então, no bloco de eliminação, a gente está prevendo coisas como, por exemplo, a redução de pessoal, que nós já anunciamos, coisas mundanas e simples, como, por exemplo, a otimização em distribuição de folhetos. A gente usa uma empresa terceirizada para fazer distribuição de folhetos em loja. A gente vai criar, obviamente, um sistema que é algo muito mais racional, de levar tudo isso para os CDs ou para centros mais hubs, e a gente distribui isso através da nossa própria malha logística. Sistemas não core, diversos sistemas de gestão interno que a gente está otimizando e buscando de maneira geral, uma otimização de sistemas internos de loja. Nesse bloco de otimização, a gente está buscando algo mais ou menos na casa de 140 milhões de reais. No bloco de consumo, a gente está focado em reduzir de fato o consumo, usar o consumo de alguns serviços, principalmente de maneira mais parcimoniosa. E aqui a gente está falando, por exemplo, de eficiência logística, redução de alguns sistemas, redução de, por exemplo, consultorias, e aqui a gente está falando num bloco que deve somar algo próximo de 100 milhões de reais. E aí, num terceiro bloco, que é o bloco de escopo, a gente está falando de mais 180 milhões de reais como um bloco completo, e aqui a gente está falando de movimentos importantes como internalização de certos serviços que, por exemplo, hoje nós utilizamos via terceiros, e a gente traz isso para dentro do nosso quadro. Publicidade, tornar a nossa publicidade mais direcionada. Hoje a gente atira na publicidade via diversos canais diferentes, e a gente buscar otimizar isso, buscar um ROI mais otimizado com relação ao tipo de publicidade que a gente vem utilizando nos últimos tempos. Então, a ideia aqui é muito mais estrutura, revisão,
e revisão de escopo e de consumo, ser mais parcimonioso, como eu falei, e trazer essa mentalidade mais, digamos, austera para a execução do nosso plano de negócios daqui para frente. Não, bem claro. Obrigado, pessoal. A pergunta é do Pedro Caravina, analista da XP. Pedro, por favor, pode prosseguir. Opa, bom dia, Rafael, bom dia, Rodrigo. Obrigado pelo espaço. Pensando talvez numa decomposição de como tem sido o crescimento para o trimestre, vocês podem dar um pouco mais de cor enfim, na questão de preço, mix versus volume, tanto para esse TRI quanto para o próximo, pensando pelas marcas. E vocês têm percebido também, enfim, como que está o comportamento do consumidor, dada a questão da deflação alimentar? Vocês têm visto alguma elasticidade de preços? Se ser mais promocional tem resultado em volumes? Se vocês puderem dar mais um pouco de cor nisso, e aí, enfim, linkando também com a dinâmica competitiva que vocês falaram no release. E aí, ainda na margem bruta, tem algum impacto também proveniente desses pontos que eu trouxe? Acho que é isso do meu lado. Pedro, dinâmica, a gente vem notando uma melhora ligeira ainda, mas uma melhora no comportamento do consumidor. A gente teve um trimestre passado, e eu acho que isso ele se aplica para todo o setor do varejo. Vocês viram o resultado de outros atores aí do varejo recentemente também. Nós conseguimos, apesar de todas as dificuldades que o cenário mais macro tem imposto, a gente conseguiu apresentar um crescimento ainda bastante expressivo, claro, relativo ao cenário que a gente está vivendo e relativo à performance dos nossos concorrentes. A gente conseguiu apresentar algo próximo de 4% de aumento de vendas numa base like for like. Então, a gente está muito contente com esse desempenho, mais uma vez, claro, dentro do cenário analisando isso do ponto de vista relativo. Como eu falei, a gente vem notando aos poucos uma melhora no comportamento do consumidor, a gente tem visto preços mais ou menos estáveis e volumes mais ou menos estáveis também. A gente vem mantendo, vocês viram também nos nossos releases agora, uma praticamente estabilidade de market share, o que reforça essa visão e esse argumento. Em termos de elasticidade de preço, existe sim, é claro, o consumidor, a gente trabalha e a gente está operando num setor que é altamente comoditizado, mas o que ocorre no nosso grupo em particular? A gente opera principalmente numa camada mais afluente da sociedade, a gente tem marcas que são mais voltadas para uma população ou um canal mais premium, e o que acaba acontecendo é que existe talvez menos elasticidade desse tipo de consumidor. Então, a gente, como vocês viram, apesar de todas as dificuldades, nós conseguimos crescer 4% numa base de mesmas lojas, o que, de novo, mais uma vez, é superior ao que a gente viu na grande maioria dos nossos concorrentes, e, ao mesmo tempo, a gente conseguiu manter praticamente inalterada a nossa margem bruta. A gente fez, lembrando, no mesmo trimestre do ano passado, 26,7%, e nesse trimestre a gente está entregando, ou já entregou, 26,6%, o que é uma realização bastante importante e que demonstra principalmente a força das nossas marcas, a nossa estratégia comercial e a resiliência tanto da nossa proposta de valor quanto do nosso cliente que está vendo valor na nossa proposta de valor entregue. Beleza, pessoal. Claríssimo. Obrigado. Próxima pergunta é do Rubem Couto, analista do Santander. Rubem, por favor, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Deixa eu fazer um follow-up rapidinho e depois eu faço uma pergunta, mas ainda no tema ali do plano de redução de despesas, vocês estimam algum nível de custos não recorrente que acaba gerando ao longo de 2026 por conta
de todo o plano. A gente tem muita redução de estrutura de pessoal, esse tipo de coisa, e tem afetado, inclusive, o Estado nesses últimos 2 anos. Queria entender se vocês têm alguma estimativa do quanto esse plano novo atual pode acabar levando em 2026. Mas minha pergunta, na verdade, Rafael, a empresa está passando por uma série de mudanças aqui, né, de controle, gestão, desde a nova composição do conselho. Vocês conseguem dar um update do que a gente pode esperar em termos de composição da gestão, como o foco da companhia, além desses esforços de eficiência, se estão acontecendo trocas de best practices com o Coelho Diniz, por exemplo, o que puder nos ajudar aqui a entender esse novo momento, além desses esforços de eficiência que vocês comentaram bastante, seria ótimo. Obrigado. Perfeito. Rubem, excelente ponto. E a realidade é o seguinte: a gente tem sim uma mudança de paradigma daqui para frente. O conselho, através do André, que é o nosso presidente, e outros conselheiros, tem sido ou tem trazido para a companhia uma mentalidade, uma visão de, como a gente diz, barriga no balcão. O André tem participado aqui de maneira mais ativa do nosso dia a dia, tem tentado mergulhar em contas, entender exatamente aonde a gente pode eventualmente buscar eficiências, e isso tem nos ajudado demais a, com toda a franqueza, refletir sobre o status quo. A gente vinha uma companhia grande, uma companhia de capital aberto, e trazer uma mentalidade de uma operação mais regional, de alguém que está no dia a dia olhando os detalhes de operação, e o André aqui traz detalhes que você às vezes fica até surpreso, assim, preço de milheiro de sacola, por exemplo, coisas do tipo: vale mais a pena contratar o motorista do caminhão, alugar o caminhão, comprar o caminhão, coisas dessa natureza, realmente muito mais operacionais. É uma visão muito precisa de como a operação funciona. E, claro, trazer essa visão para dentro da companhia, trazer essa visão para dentro do conselho de administração, traz, mais uma vez, uma reflexão sobre os nossos paradigmas aqui. Isso tem trazido, nessas últimas semanas, apesar de ser pouco tempo, parece que já faz muito tempo, mas tem trazido bastante reflexão aqui para a nossa operação, e eu acho que tem nos ajudado a trilhar justamente esse novo caminho aqui que a gente está trilhando daqui para frente. Então, tem ajudado muito e é uma gestão muito presente, tá? É uma gestão muito, como eu falei aqui, para usar um termo que o pessoal gosta de usar no varejo, muito barriga no balcão. É realmente entrar no detalhe da operação, no detalhe da operação de loja, no detalhe da gestão de custos, e isso, sem dúvida nenhuma, tem nos ajudado e tenho certeza que vai continuar nos ajudando e nos norteando daqui para frente. Com relação à tua pergunta, Rubem, de custos, eu acho que administrativos, foi a pergunta que você fez, lembrando que a gente fez um movimento de redução já bastante importante do quadro administrativo no final do ano passado e no começo desse ano, e a gente tem isso numa base anualizada, já um saving de mais ou menos 100 milhões de reais, e a gente recentemente complementou esse exercício com mais uma redução de mais ou menos 700 pessoas, principalmente aqui na sede, e isso deve trazer para a gente mais algo na casa de 90 milhões de reais, para um movimento combinado desses dois, um efeito combinado desses dois movimentos, na casa de 190 milhões de reais numa base anualizada. Lembrando a todos que a gente vem de uma companhia muito inchada, a gente era uma companhia que alguns anos atrás, quando a gente tinha Êxito, hipermercados, era uma companhia muito maior, a gente chegou a ter numa base consolidada quase 90 bilhões de reais de faturamento, e hoje a gente é uma companhia ainda muito importante, com 20 bilhões de reais de faturamento, mas com a necessidade, claro, de adaptar a esta nova realidade da companhia, com as necessidades específicas dessa companhia. Então, esse é o movimento que a gente vem fazendo, e por mais que pareça que o mato alto, ele, digamos, de certa forma, ele já foi cortado, e de fato foi cortado nos últimos anos, a gente sempre se depara, quando a gente olha o detalhe, sempre se depara com coisas que a gente pode fazer, e muitas delas a gente vai ver nesses 415 milhões aqui que a gente estabeleceu como meta mínima para o ano de 2026. Excelente, obrigado, Rafael.
A nossa próxima pergunta é do João Pedro Soares, analista do Citi. João, por favor, pode prosseguir. Bom dia, ô sócio. Bom dia, Manso, tudo bem? Uma pergunta rápida aqui, só para a gente se orientar. Agora, olhando esses créditos adicionais, se a gente for pensar no exercício aqui, quanto que tem de contingência remanescente não, quanto disso em bilhões de reais, o quanto disso é juros e multa, né? E se dá para a gente pensar nessa ativação aí de 2.400, né, de crédito tributário, quanto que, enfim, a gente poderia estar realisticamente olhando aqui que vocês poderiam pagar de fato, né? Assumindo que vocês não vão ter que pagar esses juros, essa multa, conseguem renegociar isso de alguma forma, enfim, queria só criar alguma sensibilidade aqui para a gente, seria interessante, se possível, claro. É assunto delicado, porque aqui a gente fala talvez, de valores muito significativos, que mudam bastante, ou têm o potencial de mudar bastante a perspectiva da companhia daqui para frente. Mas o que eu posso falar e o que eu venho falando nos últimos calls de resultado e em reuniões com analistas e investidores é o seguinte: a gente vem buscando, e isso é uma orientação muito prioritária do Conselho de Administração, a gente vem buscando uma solução para os quase 15 bilhões de reais, 14 bilhões e tanto de reais que nós temos de contingências federais na companhia. Isso, para lembrar a todos, enfim, é uma herança. Eu acabei de falar do tamanho da companhia no passado. Isso é uma herança, em grande parte, dessas diversas mudanças societárias, transformações societárias, pelas quais nós passamos nos últimos vários anos. E nós acabamos herdando em grande parte, essa contingência gigantesca que hoje a gente está tentando resolver. Mas, mais uma vez, isso é uma prioridade muito importante para o Conselho de Administração e para a companhia, para o investidor de maneira geral. Nós estamos ativamente buscando uma solução para isso. Conforme eu também já mencionei, existem discussões, de novo, ativas junto com a PGFN, mas, é claro, isso depende de uma discussão bastante dura. A PGFN, para deixar muito claro aqui, é um grupo de pessoas extremamente sério, um grupo de pessoas extremamente competente, conhecedores não só das questões tributárias das companhias, mas conhecedores de mercado, a importância das companhias dentro do ecossistema onde elas operam, a importância social das companhias. Então, eles são muito sensíveis a isso. E o que eu posso dizer para vocês é que, com todas as pessoas com quem a gente tem interagido nessas discussões, são pessoas altamente qualificadas e compreendedoras de todos os problemas e a importância que seria a gente resolver essa questão. Para falar de multas e juros, multas e juros é algo que representa algo próximo de 70% do valor total do que a gente tem de contingência hoje. Por quê? Porque quando essas multas são aplicadas, elas normalmente são aplicadas ou essas autuações são aplicadas, elas normalmente são aplicadas com uma multa, que ela pode ser uma multa simples, uma multa agravada. Essa multa, ela varia entre 75% e 150% do valor principal. Então, a gente já começa, do ponto de partida das autuações, com valores bastante inflados, bastante maiores do que digamos, o principal devido. Além disso, essas discussões elas demoram anos a fio para serem conduzidas e eventualmente chegarem a alguma conclusão. E elas incidem Selic, na grande maioria delas, anualmente sobre o principal, e, portanto, a gente vai tendo uma atualização desses montantes de maneira muito expressiva também. Mas, para responder a tua pergunta de maneira objetiva, João, mais ou menos 70% dos valores representam multas e juros, e a gente sim está buscando de maneira bastante ativa uma solução para isso. Não temos um timing específico, isso é uma discussão longa, uma discussão dura, uma discussão que depende de lei, uma discussão que depende de muito entendimento.
Mas o que eu posso repetir aqui é que as pessoas com quem a gente tem falado, os nossos interlocutores nessas discussões, são pessoas de calibre altíssimo e que sim entendem a questão e têm, dentro, obviamente, dos limites da lei, têm uma visão também construtiva no sentido de resolver essas questões. Tá ótimo, Sócio. Obrigado. Nossa próxima pergunta é do Andrew Ruben, analista do Morgan Stanley. Andrew, por favor, pode prosseguir. Hi, thanks very much for the question. I'd just like to get a bit deeper on the comments on competition, specifically when you consider the different segments, different consumers with Pão de Açúcar versus extra versus proximity, how the competitive backdrop varies between the three, and again, just your outlook for how that's going to evolve. Thanks again for all the color. Andrew, obrigado pela pergunta. A competição, o backdrop competitivo é o que você está vendo no resultado das companhias que estão reportando. É um momento em que o consumidor está mais pressionado, está mais seletivo. A gente tem sustentado taxas de juros extremamente altas durante vários meses, um período muito prolongado. E mesmo que o brasileiro esteja acostumado com taxas de juros infelizmente eu digo isso, né, taxas de juros nesses patamares, chega um momento em que as dívidas do cartão começam a acumular, as dívidas diversas começam a acumular e acumulam muito rápido. E, portanto, isso em algum momento começa a ter um impacto um pouco mais pronunciado no apetite do consumidor. O que eu posso dizer a respeito do nosso negócio? A gente teve um crescimento, mesmas lojas, do Pão de Açúcar na casa de 3,5%, o que, mais uma vez, é um crescimento superior ao que a gente viu nos outros concorrentes, principalmente públicos. A gente viu um crescimento do extra-mercado na casa de 5,5%, também numa base mesmas lojas, e a gente viu um crescimento da proximidade de 2,8%. Isso demonstra que a nossa estratégia de multiformato nos preparou muito bem para cenários como esse. A gente consegue capturar esses movimentos de clientes entre cada uma das bandeiras e entre cada um desses grupos de classes mais afluentes e classes que buscam, eventualmente, mais preço. A gente consegue capturar isso de maneira muito, eu acho que competente. O que a gente pode evidenciar a partir desse movimento de crescimento que nós vimos nesse trimestre é que justamente a gente tem uma migração talvez das bases mais premium para a base um pouco mais mainstream. Portanto, a gente vê essa diferença de crescimento entre as bandeiras premium, que é basicamente a proximidade em grande parte, é a bandeira premium também, e também está inserida em vizinhanças mais afluentes, e o Pão de Açúcar, que, claro, também é uma bandeira premium. Quando a gente olha o crescimento desses dois negócios, ele é um pouco mais, ele é um pouco inferior ao crescimento que a gente vê no mainstream, que acaba capturando, em momentos como esse, de mais competitividade e mais foco em preço, ele acaba capturando um pouco mais de crescimento. Então, um pouco é o que a gente está vendo aqui de movimentos. A gente espera que e assim todos nós esperamos, né, com um ponto de inflexão, uma mudança no cenário econômico e, eventualmente, uma reversão no ciclo de alta de taxa de juros, a gente comece a ver, de novo, um reequilíbrio dessa clientela que hoje está distribuída nessas três grandes bandeiras, três grandes formatos que a gente opera. Só colocar aqui uma informação sobre o market share, né, que a gente já comentou, mas acho que é importante sempre destacar que a gente vê, né, o market share do mercado premium medido pela Nielsen com um crescimento de 0,6 pontos percentuais, né, nesses últimos 12 meses. Então, a assertividade que a gente tem tido na estratégia, na proposta de valor do pão e da proximidade em grande parte, apesar desse ambiente que a gente já comentou, né, mais desafiador aí de mercado. E comentar também, né, do segmento de proximidade, que a gente continua ganhando muito market share, né? Esse trimestre a gente
ganhou 1,6 pontos percentuais quando a gente pega esse universo, esse perímetro de lojas de supermercado menores aqui em São Paulo, né? Então, você perguntou sobre a questão da competição, né? A gente vê, né, que a gente tem nessas estratégias premium de proximidade, né, um avanço também muito significativo, além do que o Rafael já comentou sobre o Extra. That's great. Thank you both. A nossa próxima pergunta é do Nicolás Larraín, analista do JP Morgan. Nicolás, por favor, pode prosseguir. Bom dia, Rafael, Rodrigo. Obrigado pelo tempo por pegar a minha pergunta. Eu tinha duas. A primeira é sobre o plano de eficiência. Eu só queria checar caso esses 415 milhões que vocês têm para o ano que vem, já incluindo 190 da primeira rodada de cortes do quarto tri, depois dessa segunda que vocês anunciaram agora no terceiro tri. E minha segunda pergunta, Rafael, você comentou de capital de giro, né, que ainda tem espaço para melhoras. Queria ver se você consegue nos ajudar com tentar quantificar quantos dias talvez poderia a GPA melhorar aí em ciclos de conversão de caixa. Acho que ajudaria bastante. Muito obrigado. Obrigado, Nico. Com relação, só para deixar bastante claro, tem dois movimentos que foram feitos que impactam a partir desse ano, né? Um movimento que foi feito lá no final do ano passado e no começo desse ano, que são 100 milhões de reais. Esse não está no plano, tá? De eficiência. O outro movimento, esse bem mais recente, que aconteceu nos últimos meses, os últimos 2 meses principalmente, esse sim impacta, são 90 milhões de reais. Então, eu acho que essa é, de maneira muito objetiva, a resposta à tua primeira pergunta. Com relação ao capital de giro, talvez a gente já tenha conversado em alguma outra ocasião, mas a gente tem hoje, a gente roda a operação, quando você olha na média, com um estoque de mais ou menos 1 bilhão e 850 milhões de reais. A gente tem uma dispersão enorme de gestão de estoque por loja. Quando a gente olha o todo é mais ou menos isso, mas quando a gente olha por loja, a gente tem lojas que operam com estoque muito melhor ou muito mais otimizado, em número de dias bastante menos significativo do que a média que a gente opera com uma média de mais ou menos 42 dias, para deixar aqui registrado, mas a gente tem lojas que operam com 60 e lojas que operam com 35. Ou até menos do que isso. Então, para dar mais um exemplo, tem lojas de proximidade, agora mais recentes que nós abrimos, que estão operando com estoque zero. Ou seja, é só estoque zero, entre aspas, né? Estoque de fundo de loja zero. Um estoque super otimizado, que é um estoque que está só na gôndola, ela não tem fundo de loja. Então, o que nós determinamos quando a gente olha todos os parâmetros que determinam o nosso estoque ideal, como a gente chama aqui o nosso estoque objetivo, a gente deveria operar com estoque mais na casa de 1 bilhão e 550 milhões de reais. Portanto, a gente tem um esforço em curso, que a gente já começa a ver neste trimestre de maneira mais pronunciada, um plano de realmente buscar um estoque objetivo de maneira mais direta, né? A gente tem um plano de buscar a melhora desses níveis de estoque, na média. É claro, você tem estoques de final de ano que são mais altos, mas na média, mais ou menos o que eu falei para você, 1.850, que a gente espera operar numa média de mais ou menos uns 300 milhões de reais a menos. A gente tem mais ou menos 40 milhões de reais de dinheiro empenhado para cada dia de estoque. Tá? Então, a gente pode eventualmente buscar algo aí como talvez 2 a 3 dias de melhora na média, que eu acho que a gente consegue buscar com todos esses exercícios que a gente vem fazendo, os esforços que a gente vem fazendo, além do que a gente apresentou nesse trimestre. Claríssimo, Rafael. Obrigado. A próxima pergunta é do Wellington Santana, analista do Bank of America. Abriremos o seu áudio para que você possa realizar sua pergunta. Wellington, por favor, pode prosseguir. Bom dia, Rafael. Bom dia, Rodrigo. Obrigado aqui por pegar nossas perguntas. Eu tenho duas rápidas aqui do meu lado. A primeira delas é sobre estratégia de ativos para venda. Acho que você mencionou a proximidade do Diniz nas operações. Eu queria entender como vocês podem estar pensando geração de caixa através de ativos para venda, seja lojas ou outros tipos de ativo. E
A minha próxima pergunta é sobre a venda de aliados. Apesar de ser uma parte menos relevante da receita de vocês, a gente percebeu uma grande queda. Eu gostaria de entender só como a gente pode pensar isso um pouco para frente, se esse nível de queda deve continuar ainda mais esse ambiente competitivo por preço no B2B. Obrigado. Hein? Perfeito, Wellington. Venda de ativos. A gente segue com compromisso de venda de alguns ativos em particular, sejam lojas ou outros ativos. Existe uma vontade de buscar a venda de alguns ativos em particular um pouco mais relevantes, e a gente tem avançado nessa frente. Nós vamos trazer informações para o mercado no momento oportuno, mas acredito que a gente tem aqui uma pista bastante bem definida para a conclusão de uma transação mais significativa, espero que num prazo de tempo razoavelmente curto. E aqui eu estou falando, tendo cuidado de falar o máximo que eu posso falar, sem dar muita informação sobre essa transação. Então, isso é algo que a gente está buscando. Existem outras iniciativas, como, por exemplo, eu talvez já tenha comentado em outras circunstâncias e ocasiões com vocês, a gente tem, por exemplo, um projeto de venda ou estabelecimento de uma corretora cativa nossa, né? Lembrando que a gente é um grande comprador de seguros, seja de seguros garantia, seguro fiança, e outros seguros patrimoniais diversos na companhia. A gente compra seguros na ordem de mais de 200 milhões de reais por ano, e a gente paga comissões para as diversas corretoras que nos ajudam nessas transações, seja a Aon, Willis, Wiz e outras diversas, que são parceiros nossos. O que o mercado europeu e americano fazem com muita frequência é um negócio que chama corretora cativa, ou seja, eu estabeleço uma parceria com uma corretora, com um processo onde a gente tem um acordo de exclusividade, e com esta transação eu consigo eventualmente, entre aspas, vender o meu balcão de exclusividade de corretagem, e com esse movimento eu consigo dois resultados, ou vários resultados, mas dois mais financeiros. O primeiro deles é potencialmente um upfront, assim como a gente tem, por exemplo, o estabelecimento de venda ou exploração de balcões de serviços financeiros. É algo muito semelhante em termos de estruturação de negócio, então a gente vende exclusividade e antecipa um valor para valor presente e recebe um valor por essa exclusividade. E, ao mesmo tempo, eu crio um sistema em que através do qual eu pago comissão para essa corretora, para esse novo grupo que se estabeleceu, do qual eu mesmo faço parte, então parte da comissão que eu pago volta para mim. Então eu transformo algo que hoje é um centro de despesa num centro de receita. Então isso é algo que a gente também está trabalhando e devemos ter, se tudo correr bem, devemos ter aí anúncios num futuro breve. Com relação a aliados, eu acho que aliados reflete de alguma forma, e obviamente isso não é o core da nossa operação, o core da nossa operação é o varejo, né? O aliados é uma operação de B2B, é uma operação que vende via representantes comerciais para pequenos comércios, pequenos estabelecimentos. E era uma operação, e é ainda uma operação, que é muito focada na nossa capacidade de negociação de uma categoria em particular, que é líquida. Com a competitividade que a gente está vendo, principalmente nos negócios de atacarejo e B2B de maneira geral, a gente vê, claro, um reflexo desta competitividade no nosso próprio negócio de aliados. Qual que é o nosso objetivo aqui? Nosso objetivo é aproveitar esse canal como um potencial de agregação de venda para diluição de custos. E ele vem fazendo isso nos últimos tempos. Mas com esta competitividade e a redução que a gente vem observando no nível de venda, esse é um negócio que ele é muito mais competitivo. A gente deve ter uma redução mais expressiva até o final desse ano, na linha do que a gente tem visto aí ao longo do ano como um todo,
mas no ano que vem a gente deve ter uma certa estabilidade desse negócio, né? É claro, a gente não tinha no início do ano passado, ou quando nós fizemos o orçamento para esse ano, a gente não tinha a visibilidade desses movimentos de concorrência que a gente viu nesse ano e o impacto que a gente viu no Aliados, como consequência dessa maior concorrência, principalmente no negócio de atacarejo e B2B. Mas é o que aconteceu ao longo do ano. Portanto, a gente espera que isso se estabilize até o final desse ano, mas a gente está muito atento aqui, observando os movimentos nesse mercado para entender exatamente como é que a gente projeta isso para o ano que vem. Perfeito, muito obrigado. Sessão de perguntas e respostas está encerrada e agora gostaríamos de passar a palavra ao Rafael Russowski para as considerações finais da companhia. Obrigado novamente a todos por acompanharem a nossa conferência. Nós estamos entrando agora nos 2 meses mais importantes do varejo, né? A gente faz 30% mais ou menos da nossa venda total nesse trimestre, com a proximidade do fim do ano. E estamos confiantes com a proposta de valor que construímos nos nossos diferentes formatos e por meio das nossas diversas marcas, para atender os desejos e anseios dos nossos clientes e realizar um resultado expressivo no último trimestre. E antes de encerrar, eu quero agradecer a todo o time, todos os colaboradores que seguem empenhados, focados na entrega do planejamento estratégico que nós estabelecemos para esse ano. Eu reforço o meu comprometimento de trabalharmos juntos com o apoio do Conselho de Administração, que tem sido extremamente importante e tem apoiado muito os nossos movimentos aqui, para que a gente possa avançar com consistência e foco em uma entrega de longo prazo e perene. Muito obrigado a todos e um bom dia. Declaramos que a videoconferência está encerrada. O Departamento de Relações com Investidores está à disposição para responder às demais dúvidas e questões. Muito obrigado aos participantes e tenham um ótimo dia!